Em 1905, nascia na Polônia uma irmã chamada, claro, nasceu como uma criança, a terceira de uma família de 10 filhos, e recebeu o nome de Helena. E essa menina, já com 7 anos de idade, ela sentiu o chamado para a vida religiosa. Porém, como os pais eram bastante pobres e naquela época eram os filhos que cuidavam, seja dos trabalhos de casa, seja também eles começavam a trabalhar muito cedo para ajudar, às vezes trabalhando na casa de uma família, trabalhando com rebanhos, né? Com o que tinha. Então Faustina, com 2 anos de estudo, ela já teve que parar para ajudar, digamos assim, na economia da família, o que a tornou uma pessoa que não era formada, né? Eu diria que era semi-analfabeta. Ela não era analfabeta porque ela sabia escrever o seu nome e escrevia, como depois veremos no diário, mas ela não teve a oportunidade de estudar. E ela, com 16 anos, ela vai então para uma outra cidade para trabalhar na casa de uma família. E é nessa idade então que ela, um dia numa festa, ela tem uma experiência, digamos, mística. Você imagina, ela estava dançando numa festa e Jesus lhe aparece todo chagado, aparece como ali quando Pilatos manda que os soldados, né, façam a flagelação. Jesus olha para Faustina triste e diz: até quando eu vou suportar você? Até quando você vai fugir de mim, digamos assim? Até quando você vai continuar me dizendo não? E aquela visão dentro de uma festa choca Faustina e a faz sair correndo. E a primeira igreja que ela encontra aberta, ela se prostra diante do Santo Sacramento e diz: Senhor, faça a tua vontade. Aí começa então uma fase difícil, porque ela vai saindo de convento em convento pedindo para entrar. Só que tinha 2 problemas. O primeiro é que, como eu falei, ela não tinha formação, né? Ela não era uma pessoa que facilmente ia ser aceita num convento. E o segundo motivo é que ela tinha que ter um dote, né? Era costume na época que uma pessoa, para entrar na vida religiosa, tivesse uma certa quantia de dinheiro para dar. Ela não tinha esse dinheiro. Isso a fez ficar 1 ano, né, trabalhando numa família. E é muito interessante isso, que quando ela consegue o dote, aquela família que deu emprego para ela, ela percebe que está passando por necessidades. E então ela resolve doar aquele dinheiro que ela tinha guardado durante 1 ano para aquela família. Foi quando ela procurou mais uma congregação, que era das Irmãs de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. E ali a madre olha para ela e diz: vá na capela, e se Jesus lhe disser sim, eu também direi. Ela vai rezar e Jesus diz: esse é o seu lugar. Ela volta e diz para a irmã, e ali ela fica. Sempre me impressionaram muitos elementos dessa experiência de Santa Faustina. Primeiro, ter sido uma festa, né? Eu imagino aqui para muitos dos jovens que estão nos assistindo conseguem sim visualizar essa experiência. Também é muito recente, né? Século XX, né? Século passado, muito recente. E eu me lembro do relato que ela, ao ter a experiência, as amigas que estavam ali perceberam que tinha acontecido alguma coisa e ela só disse: não, acho que estou sentindo alguma dor de cabeça, alguma coisa, disfarçou. Mas quis imediatamente ali já ir procurar a Jesus, procurar uma igreja. Foi uma coisa, assim, uma experiência muito forte mesmo, né, padre? É algo que a gente percebe pelas palavras de Jesus, que diz exatamente isso: até quando hei de ter paciência contigo e até quando tu me desiludirás? Porque ela já tinha tido a experiência dos 7 anos e o desejo de entrar no convento era muito forte, porém os pais não queriam.
E os pais vão resistir até o último momento. Mesmo quando ela entra com 25 anos de idade, ela entrou exatamente no dia 1º de agosto de 1925, na Congregação das Irmãs Nossa Senhora da Divina Misericórdia. Os pais não aceitavam. Os pais, por quê? Porque viam também nela uma oportunidade de ajuda para a família. Eles eram muito pobres, mas essa experiência realmente, imagine, numa festa, você que está aí, numa balada, Jesus lhe aparece todo ensanguentado, dizendo: até quando me desiludirás, até quando eu vou ter paciência contigo. E ele ainda apareceu crucificado, ou seja, não deu nem para ela chance de não se arrepender naquele momento, né? Porque eu acho que olhar para Cristo crucificado faz com que a gente olhe para as nossas feridas também e diga: meu Deus, o que é que eu estou fazendo, né? Mas ela já tinha grandes pecados na vida dela, porque ela teve essa experiência aos 7 anos, mas ela vivia já uma vida santa, porque Jesus falou: até quando eu vou ter paciência com você? Ela já vivia uma vida assim. Não, Faustina era uma jovem normal, como todo santo. Às vezes a gente acha que o santo é alguém que nasce assim com as mãos postas, com a auréola olhando na cabeça, cima, com o olhar assim perdido. Não, é o contrário. Os santos são pessoas extremamente normais, pessoas que riem, que brincam, que vivem. Tanto que ela estava numa festa. Ela era uma pessoa que vivia a sua fé como todo e qualquer jovem da época. Claro, e a missa e tal. Mas Jesus está falando aqui exatamente desse não que ela estava dando, demorando a responder. Tanto que ela só vai responder com 25 anos. Então ele está se queixando desse tempo perdido, embora ela não tinha as condições. É muito interessante que Santa Faustina é uma santa que Jesus pede muitas coisas impossíveis, como a gente vai ver. Essa é a primeira, ela entrar num convento onde todas as portas estavam fechadas, ninguém queria. E o motivo também era a questão do dote, desse dinheiro que ela não possuía, né? Ela não tinha condição. Mas no momento certo, na hora certa, a porta certa se abre. Jesus sempre fazendo esses convites a nós. Assim como ela era santa, mas também era uma pessoa normal, talvez também Jesus esteja fazendo convites impossíveis a você nessa noite. Mas talvez o primeiro convite dele seja de acolhimento da misericórdia. Padre Antônio Furtado, quais são os elementos e como é que eu posso viver essa devoção à Divina Misericórdia? Quais são os meios que podem me favorecer nessa vivência? Antes de te responder, é importante, para não perdermos um pouco assim da sequência da vida dela, ao entrar no convento, ela entrou numa congregação de professoras. Aquelas freiras eram educadoras, sobretudo de jovens que tinham problemas morais, né? Elas ensinavam, elas acolhiam essas jovens que estavam em perigo, né? Digamos assim, na época, né? E Faustina, por não ter condição acadêmica, formação de dar aulas e tudo, ela então é designada para os serviços mais simples do convento. Ela foi cozinheira, ela foi jardineira e ela foi porteira. Ou seja, enquanto as outras irmãs estavam na sala de aula, eram professoras, né? Tinha, digamos assim, um status, ela era uma simples irmã. Engraçado que Jesus sempre escolhe pessoas assim, como diz São Paulo, que Deus escolhe o que no mundo não é valorizado, né? Então ela foi viver uma vida muito simples, de porteira, de jardineira, de cozinheira. E nesse período é interessante que ela entra com 25 anos e morre com 33 anos, exatamente em 1938. Portanto, ela viveu 33 anos e não teve tanto tempo, cerca de 13 anos no convento. É exatamente nessa última fase da vida que Jesus começa então a se manifestar para ela. Ele começa a aparecer para ela, ele começa a se manifestar na oração com locução interior, com visões, né? Ela começa a sentir aquilo que ela diz, sentir dentro de mim, que hoje a gente chamaria de profecia, né? A voz interior de Deus que começa a lhe falar. E ele então começa a dizer que a missão de Faustina era ser a apóstola
da Divina Misericórdia. Para nós hoje, quando a gente fala de misericórdia, nós vivemos numa geração que tem escutado muito sobre a misericórdia de Deus. A gente hoje não conhece o outro lado da moeda. Qual era o outro lado da moeda? Naquela época se exaltava muito nas pregações, nos retiros, nas homilias das igrejas, nos sermões, a justiça de Deus. Deus é justo, Deus castiga, Deus, o pecado, o inferno, né? Tinha um lema entre os franciscanos, capuchinhos na época, né? Que isso vem da Idade Média, dizendo penitência ou inferno, né? Você não tem outra alternativa, ou penitência ou inferno. E daí teve também o jansenismo, que Santa Teresinha vai sofrer muito por causa dessa mentalidade de um Deus castigador, austero, né? Tudo que acontecia no mundo era castigo de Deus, o inferno, o inferno, o inferno. Então, a mensagem da misericórdia era uma grande novidade, como foi para Santa Margarida Maria Alacoque, a mensagem do Sagrado Coração de Jesus nas aparições de Paralemonial, também era uma novidade. Como foi para Santa Teresinha descobrir a via do amor, a confiança na Divina Misericórdia, de uma outra forma. Mas Faustina está exatamente num período difícil, porque a Europa tinha vivido a Primeira Guerra Mundial. Vocês imaginam o choque de um continente inteiro que viu milhões de pessoas morrerem, cada família praticamente tinha perdas, e isso causou um choque. Então, para os que pregavam o inferno, a justiça de Deus, era um prato cheio para se dizer, olha, Deus castiga, Deus está se vingando da humanidade, né? E é interessante que no Diário de Santa Faustina, e eu convido você, e é importante que a gente leia o diário, porque ali, nos cadernos, que depois foi transformado em livro, ela vai falando que Faustina também conhece em algumas aparições, como por exemplo na aparição do Texto da Misericórdia, que é um dos elementos, ela vê um anjo que vem para fazer a justiça de Deus acontecer. Porque é claro que o pecado ele tem consequência, né? É claro que o pecado traz o mal para o mundo, para a própria pessoa. Santa Teresinha dizia, uma alma que se eleva, eleva o mundo. Uma alma que se perde, ela também. Mas Jesus começa a mostrar para ela que a misericórdia de Deus é o maior atributo de Deus. Qual é o maior atributo de Deus? E Jesus faz a misericórdia de Deus. Esses grandes momentos assim históricos, Deus sempre intervém, né? Com misericórdia, com misericórdia. Acho que o nosso coração vai se desacostumando. É impressionante como ser humano, como nós muitas vezes vamos vendo a situação do mundo, vendo o tratamento de uns com os outros. Eu acho que ainda hoje também essa mensagem da misericórdia precisa ser aprofundada e vivida, experimentada por nós, né? Com certeza. Inclusive, numa das aparições de Jesus a Santa Faustina, ele diz que essa mensagem é a última tábua de salvação para a humanidade. Porque se você está num naufrágio e tem uma tábua, e aquela é a última tábua que tem, ou você se agarra naquela tábua para sair ou esperar o socorro, ou você morre. Então, se ele diz que a mensagem da Divina Misericórdia é a última tábua de salvação para a humanidade, a gente tem que pensar que essa mensagem é mais do que atual. E daqui a pouco, eu creio que nós vamos falar, é São João Paulo II quem se faz porta-voz dessa mensagem, que deixa a Polônia, e a gente vai entender porque há uma profecia que Jesus faz a Faustina para que essa misericórdia seja levada ao mundo inteiro. E eu diria, essa misericórdia chegou aqui a Fortaleza, chegou ao Brasil através de um outro grande apóstolo da Divina Misericórdia, que é São João Paulo II. Nós estamos falando sobre a Divina Misericórdia, virtude da festa da Divina Misericórdia, que nós vamos viver nesse segundo domingo da Páscoa, recebendo hoje
o padre Antônio Furtado, e nós estamos nesse exato momento descendo e aprofundando a vida de Santa Faustina Kowalska, santa polonesa, a quem Jesus revelou seus desígnios de misericórdia. E após, eu acho que 8 anos já entrado no convento, né? Santa Faustina entrou aos 25 anos e Jesus começou a se revelar para ela já no fim da sua vida. Conta como é que começou essas revelações, padre. Quais foram as primeiras coisas que Jesus revelou a Santa Faustina? Então, quando ela começa a sua vida no convento, normal, postulante, né, noviça, saiu de uma casa para outra, tanto que pelo menos 3 lugares, né, que são importantes até o final da sua vida, né, lá na Polônia, Jesus começa a dizer o que ele quer dela. Primeiro, eu quero que você seja apóstola da minha divina misericórdia. Depois ele diz que ela é a secretária dele, né? Você é a secretária da misericórdia. Só que, às vezes a gente imagina que Jesus chega, né? Aparição, imagine, e ela vai se sentir a tal. Imagina aí uma freira que recebe Jesus. Eu sou secretária de Jesus, você me respeite, secretária, ela sofreu muito, porque quando ela começou a partilhar isso com os confessores dela, naquela época, uma pessoa tinha que ter o seu confessor, não saía pulando de galho em galho. E no convento, pior, porque era designado um padre para cada convento, era o diretor espiritual e pronto. A pessoa não podia sair do convento, estar atrás de um padre ou outro. Não, ela tinha que... E isso é bom, porque ajuda no crescimento da vida espiritual. Os confessores não compreendiam. Imagina alguém que escuta dizer, eu estou vendo Jesus, ele está me pedindo isso. Isso é ilusão da sua cabeça. E naquela época, exatamente por causa da mentalidade, aquela mentalidade dura, Deus não vai aparecer para você. A madre muitas vezes disse ela, se Deus tivesse que escolher uma pessoa, não ia escolher você, irmã. Você, quem é você? Né? Então, gente, é muita humilhação. Ela sofreu muito e existia uma série de provas. Quem lê o diário tem hora que dá vontade de rir, porque Jesus chegava e dizia assim, eu quero que você vá lá na madre e peça para você rezar 1 hora a mais, porque até isso tinha que pedir. Se você tinha que jejuar para comungar, você tinha que ter a permissão para comungar fora do domingo. E ela ia, inocente, né? Chegava, oi madre, Jesus me pediu para passar 1 hora a mais em oração. Irmã Faustina, eu acho que você está tendo tempo demais. Aí aumentava o trabalho dela, igual o faraó fazia com o povo de Deus. E ela voltava humilhada, né? E Jesus dizia, olha, mas Jesus, você me mandou falar com a madre e tal, e ela me humilhou. É porque eu quero transformar você numa apóstola, para você ser canal da misericórdia para os outros. Primeiro tem que acontecer em você. Aquilo que na nossa vocação Shalom se diz, se eu vou ser ministro, discípulo da paz, eu tenho que viver primeiro. Eu não posso experimentar, dar uma coisa que eu não experimentei. Então, ele primeiro a forma, ele primeiro realiza nela, para depois ele fazer dela um apóstolo. A gente queria saber exatamente, que a gente conhece os elementos, né, que já eu posso dizer que já está bem difundido no Brasil, né, essa devoção, o terço, a novena, a imagem de Jesus misericordioso, a festa que nós vamos celebrar nesse domingo e a hora que Jesus, a hora da misericórdia, exatamente, às 3 horas da tarde. O que é que surgiu primeiro, padre, né, Olha, eu não te saberia dizer aqui, talvez eu até fiz esse livro. Já ia perguntar se eu está com esse livro na mão. Minhas orações a Jesus misericordioso, porque quando Deus me deu a missão aqui em Fortaleza, eu tenho o texto diário na Rádio Shalom às 3 da tarde. Você pode acompanhar pelas redes sociais em qualquer parte do Brasil, www.shalom690.com, e na televisão também local, eu tenho um texto diário todos os dias. E quando eu comecei a fazer a festa, amanhã vai ser a 13ª festa,
eu percebi que as pessoas, elas não conhecem a mensagem. Elas ficam como infelizmente acontece, no verniz. Eu vou comprar um quadro, boto lá na minha casa. Eu vou para a festa da misericórdia. Mas o que Jesus falou? Então, nesse livrinho, resumidamente, pequeno, de bolso, eu coloquei exatamente as palavras de Jesus para cada um desses elementos. Quais são os elementos? Vamos pela ordem de importância. Eu não saberia dizer aqui qual foi a primeira que ele pediu. Talvez tenha sido o texto da misericórdia, porque foi em 1935. Mas eu não quero... É uma curiosidade também, né? A gente vê isso aí depois, qual foi a ordem dos pedidos. Acho que foi o texto da misericórdia, mas não tenho certeza. A festa da misericórdia, quero que o segundo domingo da Páscoa seja o domingo da minha misericórdia. 26 vezes no diário aparece o pedido de Jesus para a festa da Divina Misericórdia. Então, é um dos elementos que ele mais insiste. E aí que começam os problemas. Porque quem era Faustina? Semi-analfabeta, porteira, cozinheira, jardineira, não era madre, não era padre. Como é que ela ia instituir uma festa na igreja? Eu quero que seja o Domingo da Misericórdia. E se difundir pelo mundo, né? Não era só ali onde ela estava. Instituir uma festa, só um papa. Só um papa pode colocar no calendário litúrgico uma festa. Você imagina a dificuldade de Faustina para acolher esse... E ele disse, eu chegasse aqui para você e dissesse, eu quero que você institua a festa tal na igreja. Ok, tchau. O segundo pedido também difícil. Eu quero que você pinte um quadro da Divina Misericórdia. A Faustina não pintava nada. Que é exatamente esse que está... Você já deve ter visto várias vezes, você que está em casa. Está ao lado do Padre Antônio esse quadro. Eu quero que pinte um quadro. Como é que essa pobre ia pintar um quadro? Aí lá vai ela para a irmã. Irmã, Jesus quer que... Você imagina que cada coisa dessa causou... E ela sofreu muita humilhação, porque as próprias irmãs diziam que ela estava louca ou enganada pelo demônio. Até que Deus mandou o padre Supoco, que está em processo de beatificação também. Não sei se ele já é beato. Eu tenho que me atualizar em algumas coisas, mas o padre Supoco, ele, acredito até que já é beato, ele foi quem entendeu Faustina. Deus deu a luz para que ele entendesse. E foi através dele que começaram os primeiros passos. Então, o quadro, a festa, a hora da misericórdia. Imagine, Jesus pediu que 3 horas da tarde, porque às vezes as pessoas confundem a hora da misericórdia com o texto da misericórdia. O texto da misericórdia não é que tem que ser rezado 3 horas da tarde, não. Até eu achava que era assim, viu? Não é. A hora da misericórdia é um elemento fundamental. E o que é que ele pede a Faustina? Que na hora da misericórdia ela faça uma via sacra, né? Que ela vá para a capela, né? E faça a misericórdia. Às 3 horas da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores. E ao menos... Aí a Faustina diz, mas eu trabalho, eu estou na cozinha, a madre não permite. Ao menos por um instante, por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão, especialmente do abandono que me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo. É claro que a gente pode rezar a misericórdia, o terço, mas o que ele pede é que, se for possível, a gente pare para fazer a via sacra às 3 da tarde. Ou, inclusive nesse livro eu coloquei uma via sacra, digamos assim, rápida, que é a meditação de cada estação. Mas ele diz, ao menos por um instante, pense, para um pouquinho. Quando Faustina viu que não tinha condição, ele então aceitou que ela, naquele momento, onde ela estivesse fazendo, né, todas as vezes que ouvires o bater do relógio às 3 horas da tarde, deves mergulhar toda em minha misericórdia, adorando-a e glorificando, imploro a onipotência dela em favor do mundo inteiro, especialmente dos pobres pecadores. Depois vem o terço, que foi ele que ensinou, em 1935.
e também a novena. Nós estamos na novena hoje, sábado é o 9º dia da novena em preparação para a festa de amanhã. Então, são basicamente esses elementos e, sobretudo, além do aspecto devocional, é a mensagem da divina misericórdia. Levar ao mundo essa mensagem. Deus ama os pecadores. É muito belo ver esse itinerário de Deus na vida de Santa Faustina, na humanidade também, né? Você estava falando do padre Miguel Supor já é beato, né? Santa Faustina, na época, hoje já é santa. Na época dela existia um tal Karol Wojtyła na Polônia que veio se tornar papa e depois santo, que foi decisivo em toda essa divulgação da misericórdia. Então, quando esse novo confessor dela, que Jesus revelou, inclusive mostrou para ela, e quando ela ouviu, ela teve a certeza, e ele naturalmente teve também essa certeza. Ele começou, foi por causa dele que a primeira imagem foi pintada, que não é essa daqui, é uma outra imagem, que hoje está na cidade de Lodz, na Polônia. Foi ele quem fez, digamos assim, a primeira manifestação da festa da misericórdia, ainda sem ser aprovada. Imagina que essa festa só foi aprovada no ano 2000. Ela morreu em 1938. E com a Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos Estados Unidos, se espalhou a imagem de Jesus misericordioso e a foto, aliás, e o texto da misericórdia. Então, com a Segunda Guerra Mundial, eu diria até que a mensagem da misericórdia, ela preparou a Europa para vivenciar anos terríveis. De 1938 até 1944, né, a Grande Guerra, o nazismo, o comunismo, aquele inferno que se abateu. Ali, há uma das profecias, diante da impossibilidade dela, e ela era muito franca com Jesus. Ela não podia fazer. O que é que ela podia fazer? Como é que ela poderia levar ao mundo essa mensagem? Como é que ela poderia levar... Quando hoje eu estou aqui na TV local, em Fortaleza, 7 da manhã, rezando o texto da misericórdia, eu digo, meu Deus, quem diria que uma mensagem dada a uma irmã lá na Polônia, hoje estaria na televisão? Quem diria que hoje estaremos na Rede Vida? Quem é que podia imaginar? Eu creio que nem Faustina tinha ideia do que poderia acontecer. Mas ela foi fiel. E aí, numa das profecias, Jesus diz assim: da Polônia surgirá uma centelha. Centelha é uma faísca, né? Digamos assim, que acende um grande fogo, que levará ao mundo, que espalhará no mundo a mensagem do amor misericordioso. Quando Faustina morre, Karol Wojtyła tinha 18 anos. E naquele período estava a Segunda Guerra Mundial. Para que ele não pudesse ter sido levado aos campos de concentração, ele vai trabalhar numa pedreira. E essa pedreira era perto do convento onde Faustina viveu. Eu sempre digo que Deus, ele sabe, assim como o mal, ele cria aquela teia de maldade, Deus vai criando. A gente vê que o século XX foi o século de Irmã Lúcia, de Jacinto e Francisco, lá na Portugal. Foi o século de Padre Pio na Itália. Foi o século de Faustina na Polônia e de tantos outros santos que foram uma força contrária ao mal que estava tão grande naquele período da história. Então, ele, na hora do intervalo do almoço, ele saía da pedreira e ia para o convento. Então, lá ele conheceu aquela história de Faustina. Lá ele entrou em contato com aquela espiritualidade da Divina Misericórdia. Era um jovem, 18 anos. Logo em seguida, ele sente o chamado ao sacerdócio.
Depois ele se torna bispo. Depois ele é chamado para uma missão maior como cardeal da Polônia. Como cardeal, ele vai a Roma e aquela mensagem da Divina Misericórdia já faziam 20 anos que estava proibida pelo Santo Ofício. Não podia se falar nessa mensagem, porque com a guerra se espalhou muito. Quando se analisou, claro, de um modo rápido, tal, não, proíbe. Como tudo de Deus passa por uma provação. Então, durante 20 anos, a mensagem da Divina Misericórdia foi proibida. Foi o cardeal Wojtyła quem mostrou ao Santo Ofício, né, que aquela mensagem não era enganosa, que não tinha erros naquilo, e ele foi quem tirou a proibição ainda como cardeal. Quando Deus o chama para o ministério petrino como Papa, é ele quem, a segunda carta que ele escreve é exatamente Dives e Misericórdia. É a carta onde ele vai falar sobre a Divina Misericórdia. Portanto, a partir dos elementos daquela revelação de Santa Faustina, ele dá a base bíblica, ele dá a base teológica, eclesial da mensagem. Eu convido você a conhecer essa carta, a ler essa carta. É a segunda carta dele, né? Assim que ele assume. É de 1980, né? Se eu não me engano. 1980, se eu não me engano. E aí, essa carta, né, tem um peso muito grande. Depois, ele então beatifica Faustina, beatifica Santa Faustina, e no ano 2000, exatamente aquele ano da redenção, do ano santo, eu estava em Roma, e aí é um detalhe, eu nunca tinha ouvido falar em Santa Faustina, nem Divina Misericórdia, nem nada. No ano 2000, me lembro claramente, era um domingo, nós estávamos no Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica da Itália, na cidade de Rimini, e era dia 31 de abril. Naquele domingo, pela manhã, não tinha nada no encontro, porque o encontro começou na quinta-feira, sexta, então no domingo era livre pela manhã. Eu fiquei no hotel. E quando eu estava passando os canais, a televisão italiana Rai 1 estava preparando para a transmissão, né, do Papa do segundo domingo, que ia ser exatamente a canonização de Santa Faustina. E antes de começar a transmissão, eles fizeram uma reportagem na Polônia sobre o diário, sobre Santa Faustina, e eu me lembro que eu comecei a chorar, sozinho dentro do hotel. Era assistindo e chorando, eu não entendia, porque eu nunca tinha ouvido falar dela. Chorei, um desejo imenso de ler esse diário, tanto que quando eu voltei para Roma, né, na segunda-feira, imediatamente eu adquiri o diário, comecei a ler. Mal eu sabia que quando voltasse para Fortaleza, já como diácono, eu iria assumir o programa da Rádio Shalom, a Hora da Misericórdia, o Texto da Misericórdia, iria fazer a festa. Então o Papa foi quem a canonizou ali no ano 2000 e instituiu para toda a igreja a festa da Misericórdia. E o Jubileu da Misericórdia também, no ano 2000, que marcou também toda a igreja. Né? Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a devoção à Divina Misericórdia na noite de hoje. Você está gostando? Pois é, a gente vai falar muito mais ainda. Como é que será que a gente conseguiu resolver esse problema aí? Jesus pediu para Santa Faustina pintar uma imagem. Como foi que ela pintou? Será que ela conseguiu pintar? Será que ela pediu para alguém para pintar? Como foi que isso se resolveu? Mas a gente já viu que Deus já fez maravilhas. Eu acho que a gente dá uma paradinha agora, rapidinho. Sim. Olha, não sai daí não, gente. Não sai daí não, porque Deus tem uma mensagem a comunicar para você. Inclusive, como a Delny falou no início do programa, hoje ainda vai ter adoração. Exato. Adoração à Divina, a adoração ao Santíssimo Sacramento. E ao Divino Jesus Misericordioso. É ao Divino Jesus Misericordioso. Você pode aí também mandar as suas intenções
para a nossa adoração logo mais. A gente vai para o intervalo e volta já. Barulho, vamos fazer barulho. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Fazendo Barulho é exibido pela Rede Vida de Televisão todos os sábados a partir das 11 da noite. Mas aqui no YouTube nós estamos com você o tempo todo. Aqui você pode reencontrar todos os programas que já foram exibidos, além de reviver os musicais das bandas que já passaram por aqui, numa forte experiência com o amor de Deus. Se você não se inscreveu ainda, ative já a sua inscrição, clique no sininho para receber todas as notificações e faça parte da nossa família. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Vamos lá, dando continuidade ao nosso Fazendo Barulho, hoje recebendo o Padre Antônio Furtado da comunidade Shalom. E esse dia de amanhã, que é exatamente a festa da Divina Misericórdia, é uma festa da igreja, a festa da Divina Misericórdia é um evento para celebrar esse grande dia. A partir de que ano nós começamos a celebrar como igreja, Padre? 2000. Ano 2000. Oficialmente foi pelo decreto, né, do Papa, ele decretou a partir do ano 2000, inclusive o decreto está aqui na página 48 do livro, por todo o mundo, o segundo domingo da Páscoa irá receber o nome de Domingo da Divina Misericórdia. Um convite perene, disse o Papa, preste atenção nisso aqui, para os cristãos do mundo enfrentarem, isso aqui eu sempre tremo, é um santo que escreveu isso aqui, esse decreto. Vou ler de novo. Por todo mundo, o segundo domingo da Páscoa irá receber o nome de Domingo da Divina Misericórdia. Um convite perene para os cristãos do mundo enfrentarem com confiança na Divina Misericórdia as dificuldades, olha a profecia, e desafios que a humanidade irá experimentar nos anos que virão. Quando eu li isso aqui, Congregação para o Culto Divino, 23 de maio de 2000, quer dizer, vimos ali durante a Semana Santa mais de 200 pessoas assassinadas no Sri Lanka, enquanto adoravam a Deus, celebravam a Páscoa. Um mundo que nega Deus, um mundo que se entregou à violência, à guerra. Então, esta festa, quando o Papa João Paulo II instituiu, ele diz que é uma ajuda para os cristãos do mundo enfrentarem com confiança. O tema, inclusive, da nossa festa esse ano, Paulo Salazar, vai ser Jesus, eu confio em vós. Eu vou pregar sobre a confiança. É um aspecto importantíssimo na mensagem da Divina Misericórdia. Como é que eu vou viver as dificuldades deste mundo, os problemas da humanidade? Esse problema que você está enfrentando agora, com confiança. Daqui a pouquinho, diante do Santíssimo Sacramento, que é Jesus vivo, que é Jesus misericordioso, você vai se colocar com confiança. Repita 1000 vezes, se for o caso. Jesus, eu confio em vós. Até isso se tornar uma verdade. Porque no atual contexto que a gente vive hoje no mundo, as pessoas realmente podem ir perdendo essa confiança. Claro. Eu, por exemplo, às vezes olho para Deus e digo assim, Senhor, faça alguma coisa, né? E como é que a gente pode confiar, assim, já poder antecipar um pouquinho sua pregação, né? Como é que a gente pode confiar nesse contexto? Que muita gente perde a fé. Não, a misericórdia de Deus está demorando demais. Como é que a gente pode lidar com isso? Não, e inclusive, por exemplo, como é que você pensa assim? Lá em São Paulo, em Campinas, um homem entra dentro de uma igreja e mata algumas pessoas. Exatamente. Lá no Sri Lanka, em 2 igrejas colocaram bombas, morreram quase 200 cristãos. Porque teve lá na África um ciclone, matou não sei quanto. Como é que nós vamos entender a misericórdia de Deus, o amor de Deus diante de tragédias? No Rio de Janeiro caiu um prédio, matou não sei quantos. Por isso que isso aqui me preocupa, porque na minha opinião isso aqui é uma profecia do decreto, quando ele diz que a festa é um convite para os cristãos do mundo
enfrentarem com confiança na divina benevolência as dificuldades e desafios que a humanidade irá, é futuro, irá experimentar nos anos que virão. Mais claro do que isso, só se a gente desenhar. Mas existe também esse apelo de Jesus, venham até mim, Claro, né? E então, ele espera não é sair. perder a fé que vai resolver, não é se revoltar contra Deus, esse problema que você está vivendo hoje. Talvez você está assistindo dizendo, como é que eu vou confiar em Deus se meu filho morreu? Se minha filha essa hora está na droga? Se meu marido me abandonou? Se eu perdi meu emprego? Com confiança. Não perca a confiança em Deus. É de fato impressionante as palavras. Isso aí foi o São João Paulo II, então Papa, no ano 2000, no decreto que instituiu a festa da Divina Misericórdia no segundo domingo da Páscoa. Por quê? Porque o próprio Jesus pediu a Santa Faustina e foi reconhecida essa experiência de Santa Faustina com Jesus, e esse pedido de Jesus foi atendido. E eu falei no início do programa que é recente, 19 anos diante da nossa história de igreja de 2000 anos, então é uma graça para este tempo, para as realidades que nós vivemos hoje, é uma resposta de Deus, uma iniciativa de Deus, uma intervenção de Deus para o que nós vivemos hoje, né? Então, assim, a gente não pode desperdiçar essa graça, não podemos ser negligentes diante da manifestação da misericórdia de Deus. Exatamente. E essa misericórdia de Jesus, ele fala das realidades do mundo, mas o mundo também é na sua casa, o mundo é o seu coração, o mundo é a sua família, onde você talvez esteja vendo, como o Padre Antônio disse, tantas tragédias ao seu redor, vai dizer, meu Deus, como é que eu vou confiar? E aí a misericórdia de Deus vem justamente nesse tempo e nos fazer confiar. Eu estava aqui pensando, perdão, Delny, às vezes a pessoa está escutando a gente, nos acompanhando agora, ela está ouvindo falar da misericórdia e ela continua sem achar que essa mensagem é para ela. Exato. Essa mensagem não, porque é para quando você está com um problema, eu posso dar um testemunho? Por favor. Quando você está com um problema, você só pensa no problema. E quanto mais você pensa no problema, mais o problema cresce, até virar um monstro. Eu me lembro que, eu não sei dizer aqui o ano, mas logo quando eu me ordenei padre, eu fui para o Congresso Mundial dos Sacerdotes da Renovação Carismática Católica na França, lá em Ars, onde está a igreja, estão as relíquias de São João Maria Vianney. Eram 800 padres do mundo inteiro. Então, era um congresso, naquele lugar tão especial, uma semana de congresso. Na ida foi tudo ok, porque a gente se juntou com uns padres que iam de Recife e tal. Chegamos lá em Paris e já estava esperando um carro. E ainda hoje não é fácil chegar lá em Ars, né? Porque é uma cidade que ainda hoje é muito insignificante, pequena, grande para a fé, mas eu lembro que a gente se perdeu, né? Mesmo o motorista francês procurava onde é a estrada tal. Naquele tempo não tinha como hoje, né? Tantos meios. E quando a gente chegou lá, disseram, agora a volta, cada um vai se virar para voltar, para pegar o voo lá em Lyon. E porque cada padre ia de lá, ia para outros lugares e tal. Só que a gente chegou naquela expectativa do congresso, sabe como é? Quem é que vai estar pensando em volta, né? Era uma semana inteira. Na noite anterior, eu comecei a me angustiar, eu comecei a ficar ansioso, porque eu comecei a pensar, quando eu cheguei em Ars é desse tamanho, tinha um telefone público, eu lembro que era filas e filas dos padres para tentar ligar, porque só tinha um telefone na cidade, naquela época não tinha facilidade de celular, de internet, né? E não tinha ônibus, né? Era uma coisa assim, no fim do mundo. E eu comecei a me angustiar, como é que eu ia voltar com o Padre Almeida, da comunidade Shalom. O Padre Almeida, ao contrário de mim, muito tranquilo, muito sem se preocupar, ele não se preocupa com nada. Mas eu entrei em pânico, porque no outro dia a gente tinha que estar às 9 horas da manhã em Lyon, que eu não sabia nem onde era, nem a distância, nem não tinha táxi, não tinha nada ali.
E aí eu me lembro que à noite estava prevista uma adoração para todos os padres. E eu estava tão angustiado que eu fui para a igreja e fiquei diante do corpo das relíquias de São João Maria Vianney rezando. Quanto mais eu rezava, mais eu pensava no problema. A gente não consegue se desligar. E aquilo foi se avolumando dentro de mim e se tornou realmente um pânico, uma angústia, um medo. Como é que eu ia voltar? Eu saí de lá, fui para o local, o auditório onde estava tendo adoração. Quando eu sentei, eu estava com um padre amigo meu, um homem muito de Deus. Quando eu cheguei, ele estava de olhos fechados em adoração. E eu inquieto, né? Eu sentei, aí ele se virou para mim e disse assim: quando você estiver angustiado, preocupado, com medo, como você está agora, e ele não sabia o que eu estava passando. Palavra de ciência. Você repita várias vezes: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Aí eu vi que aquilo era uma profecia, era uma palavra de ciência para mim. Aí eu comecei: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio. Eu estava tão... Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio. E continuei até que eu me acalmei, fui dormir, repetindo: Jesus, eu confio em vós. Quando eu acordei às 5 da manhã, começou tudo de novo. Jesus, eu confio em vós, para dar o medo da corda, vamos, como é que nós vamos sair daqui? Mas eu continuava: Jesus, eu confio em vós. Fomos para a praça, era 5:30 da manhã, não tinha ninguém na praça, eu e ele. E um olhava para o outro, sem saber o que fazer. 9 horas a gente tinha que estar em Lyon. Aparece uma van de última geração, eu nunca tinha visto um carro tão chique. O cara baixa o vidro, fala conosco em francês. Nem eu entendia, nem o Padre Almeida entendia francês. Aí eu falei italiano com ele, porque eu sei falar italiano, mas não sabia francês. Dá para entender um pouco francês, mas... Aí foi quando ele disse: vocês dois são o padre fulano e fulano? Disse 2 nomes lá. Ele disse: não, Padre Antônio, Padre Almeida. Fazendo mímica, né? Aqui, Padre Antônio, Padre Almeida. E eu entendi: vocês vão para onde? Para Lyon. Aí ele olhou e disse: já que os outros não estão, entrem. Gente, quando eu entrei naquele carro, que eu me sentei, eu falei: passou aqui. Eu nunca vi outra vez. O cinto passou assim na minha frente. Um negócio automático. E eu disse: Padre Almeida, será que nós estamos sendo sequestrados? Era demais para a gente. Acredita que esse homem nos levou até o aeroporto de Lyon, só nós dois, chegamos no horário, e aquele dia eu aprendi o poder de uma jaculatória que está aqui: Jesus, eu confio em vós. Bendito seja Deus, esse testemunho do Padre Antônio Furtado, de confiança na misericórdia de Deus. Já que o senhor apontou o quadro aí, a gente ficou até devendo, como no final das contas se desdobrou a questão da imagem. Essa imagem foi revelada a Santa Faustina, mas como é que ela foi reproduzida para nós tivéssemos acesso a ela? Então, através do padre, confessor, foi encontrado um pintor, porque ela não pintava. E ela falou, explicava, foi dizendo, né? E o pintor ia ouvindo, até que finalmente ele fez a imagem. Repito, a primeira imagem não é essa, é uma outra imagem, onde o rosto de Jesus é um pouco mais, diria assim, mais idoso, né? Um pouco mais maduro. E quando ele chegou, né? E aí a irmã, a madre, já tinha até se convencido e tal, que a Faustina olhou e disse: mas não é igual. Chega nem perto. Não chega nem perto. Foi uma desilusão para o pintor, mas é óbvio que o pintor não iria conseguir colocar a beleza. Depois surge então esse outro, que eu acho belíssimo, esse quadro. Para mim, inclusive, Jesus diz que esse quadro da misericórdia é um vaso, onde nós podemos colher todas as graças. Ele diz que aqui ele tem o mesmo olhar
que o olhar dele na cruz. Né? Nossa. O olhar que eu tenho nesse quadro é o olhar que eu estava na cruz. Esse quadro é um vaso onde a gente vai colher. Por isso a importância de ter também a inscrição. Jesus, eu confio em vós. Sempre aqui no quadro, você poder... Não compre imagem que não tem essa inscrição. Jesus, eu confio em vós. Explica também, Padre Antônio, os raios, né? Jesus aponta para o coração. Aí tem todo um significado. Primeiro, não sei se você nota, mas Jesus aqui é a aparição do segundo domingo da Páscoa. Alguns quadros que se consegue ver atrás, a porta fechada do cenáculo, o chão do cenáculo, aqueles tijolos. Jesus que entra e com a sua mão direita abençoa e a outra ele aponta para o peito, de onde jorra sangue e água, que são os raios, que a gente chama os raios da misericórdia. Jesus vem descalço como um pobre. Esse detalhe é muito importante. Ele está descalço como um pobre que vem pedir generosamente que eu e você abramos o coração para a misericórdia.